né? Graças a Deus, até aqui o Senhor nos sustentou. 8 meses já se passaram do ano de 2025. Falta 4 meses para o ano acabar. Mas nós temos que agradecer a Deus por todas as vitórias que Ele nos concedeu. Por todos os momentos difíceis que nós passamos e Deus passou conosco. Glórias a Deus. Quero agradecer a pastora pela oportunidade que tem confiado. A pastora confia, o pastor confia em mim. Só esse mesmo. Ai, Jesus, glórias a Deus. Estou feliz por ver minha irmã ali, Pargia, ela vim aqui. Você é daqui. Ela fala assim, pastor, eu sou de lá, desde a época da tenda. A minha amiga Denise também, que está aqui, estou feliz por ver vocês aqui. Glórias a Deus. Por cada visitante que está aqui visitando nós hoje. Glórias a Deus. O tema da mensagem é Mulheres Encontrando o Favor do Rei. Glórias a Deus. Quem é essa mulher aqui que vai encontrar o favor do rei? Você quer ser essa mulher que vai encontrar o favor do rei? Teve irmãs que não levantou a mão, então não vai encontrar o favor do rei. Glórias a Deus. Mas ela vai repensar e vai mudar de ideia. Glórias a Deus. Eu vou ler aqui em Esther, irmão, Esther 5, versículo 2, que diz assim: Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cedro de ouro que tinha na mão. Esther se aproximou e tocou a ponta do cetro. Glórias a Deus. Irmãos, nesse livro de Esther, a qual é uma mulher que foi escolhida, era uma moça judia. Ela era órfã de pai e mãe. Ela não tinha pai e não tinha mãe. Era órfã. Ela foi criada pelo seu primo. O primo dela chamava Mardoqueu. Esse primo dela criou ela desde criança. E esse primo dela, irmãos, ensinou ela nos caminhos do Senhor, porque ele era judeu também. Ele ensinou ela nos caminhos do Senhor, no caminho que devia seguir. Ensinou os ensinamentos que ele tinha aprendido. Ele ensinou aquela prima dele, órfã, criou ela como filha. Porque Deus é assim, Deus não desampara os seus. Morreu pai, morreu mãe, mas Deus levantou um primo que criou ela, que acreditou nela, que fez aquela mulher uma grande mulher. No decorrer da história nós vamos ver. Então Deus levantou aquele primo para cuidar daquela moça, criou ela nos caminhos do Senhor, da melhor forma possível. Ensinamentos, com certeza levou para a igreja. Igual nós temos que fazer, né, irmãos? Levar nossos filhos para a igreja, para eles aprender o que nós sabemos. Porque se nós não levar, quem vai levar? Se nós não leva para a igreja, o mundo ensina as coisas do mundo. Então, aquela moça foi criada pelo seu primo. E um certo dia, irmão, naquela cidade que eles moravam, na cidade de Suzã, existia um rei, chamava o rei Assuero. Aquele rei era um rei muito próspero naquele reinado. Ele tinha um reinado muito próspero, muito abençoado. E o rei fez uma festa, deu uma festa para os seus amigos, para os príncipes, para os outros reis. E foi muitos dias de festa. Um banquete muito farto, muita bebida, muita comida boa. Todo mundo alegre e tal. Mas o rei, ele não tinha ainda apresentado a sua esposa, a rainha. E o rei, depois de muita festa, de muito envolvimento ali naquela alegria que eles estavam, ele deixou para apresentar a sua esposa no final da festa. E ele falou: convide a minha esposa, a rainha Vasti, para fazer um desfile, para entrar, para que os outros que estavam ali vissem a formosura da esposa do rei. Com certeza a rainha Vasti era muito linda, muito adornada, né, muito bem cuidada, era uma rainha, né, irmãos? Então, a rainha Vasti, ela se recusou o pedido do rei. A rainha Vasti não foi sábia, né, irmãs?
não foi sábia. Se recusou um pedido do rei. Falou, não vou. Custava essa mulher ir lá fazer um desfile. Imagina, né? Não fosse nessa época, meu Deus, né, irmã Cida? Mas ela falou que não ia. E o rei ficou enfurecido, com razão, né? Porque imagina, passou vergonha, né? Passou vexame. E então a rainha Vasti falou que não ia, o rei ficou enfurecido, e aí ele ficou entristecido e foi tomar conselhos, irmãos, com os sábios. Ele falou, não posso passar esse vexame, o que eu devo fazer? Né? Que a gente precisa tomar conselhos, né? Dependendo da situação, a gente precisa se aconselhar de pessoas sábias, né? Então, ele foi tomar conselhos com o sábio, e os sábios deu uma ideia para ele. Olha, rei, isso não poderia ter acontecido, mas já que aconteceu, vamos ter que mudar, vamos ter que fazer alguma coisa. Porque vai que essa moda pega, né? A rainha que tinha que dar exemplo fez isso, imagina, agora as outras mulheres começar também, né, de certa forma, desacatar seu marido. E vai que isso pega, e aconselhou o rei a fazer um decreto. Naquela cidade, naquelas províncias, e ele tirou a rainha de Esté do cargo dela. Não era mais rainha, ele não quis mais saber da rainha Vasti, né? E foi à procura de uma moça bela, de uma virgem, para ser a nova rainha do rei. E aí é que entra Esté. Esté, a judia, órfã, que muitas vezes a gente pensava assim, não, é órfã, é rejeitada, né? Porque quando a gente vê as crianças órfãs, a gente já fica pensando, meu Deus, o que vai dar essa criança? Não vai ter os conselhos do pai, os conselhos da mãe, né? A gente já fica preocupada. Mas Deus colocou pessoas na vida de Esté o tempo todo. Primeiro colocou Mardoqueu, seu primo, que a criou como filha, nos caminhos do Senhor. E a Esté foi chamada. E o Mardoqueu, quando ficou sabendo daquela notícia que tinha um decreto que estava procurando moças para ser a nova rainha, ele, mais do que rápido, foi lá e escreveu a sua sobrinha, a sua prima. Irmãos, Mardoqueu acreditou na rainha, na moça, que ela não era rainha ainda, ela era uma moça. Ele acreditou. Ele viu as qualidades dela. Ele viu que aquela moça, ela poderia mudar a história do seu povo. Porque o povo judeu estava ali exilado. Estava sofrendo. Então, irmãos, Deus tinha um propósito na vida de Esté. O tempo todo, irmão, Deus tinha um propósito na vida de Esté. E Deus tem um propósito também na nossa vida. O tempo todo. Você não está aqui por acaso. Você não chegou aqui hoje por acaso. Foi o que eu decidi que eu vou lá. Não. Deus tem um propósito na sua vida. O tempo e o propósito, irmão, andam sempre juntos. Nós precisamos estar alinhados com Deus. Para que no tempo certo, a promessa que Deus fez para mim e para você, ela vai cumprir. Porque Deus, Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Então, irmãos, o primo dela inscreveu ela naquele concurso. Só que não sabiam eles que Esté já tinha sido escolhida por Deus. Esté, irmão, já tinha sido escolhida por Deus. Escreveu no concurso. Esté, irmãos, onde ela passava, ela achava graça. As pessoas gostavam dela. Escreveu ela ali, ela foi para o harém, onde que as moças ficavam. Várias moças vieram de todos os lugares, fizeram a inscrição. Eles selecionaram e colocaram naquela casa. Lá, irmão, tinha um cuidador que ficava responsável por essas meninas, por essas moças, que chamava o eunuco Hegai. Quando a Esté chegou lá, aquela moça chegou lá, porque com certeza, irmão, ela tinha um comportamento diferente. Com certeza, ela era agraciada por Deus. Ela tinha algo diferente. Porque quando ela chegou lá, com passar os dias, aquele homem que cuidava das moças já selecionou a Esté.
já falou, venha cá, tirou ela, colocou ela nos melhores aposentos, separou 7 moças para cuidar dela. Ela ficou, irmão, aquelas moças ficaram sendo cuidadas durante um ano de preparação. Um ano como se comportar, como ser uma rainha, como ser uma moça perante a sociedade. Ela passou por um ano de preparação, irmãos. Olha a preparação que ela passou, para se tornar para um projeto maior, para algo maior. Então, irmãos, ela foi ali, e aquele homem, aquele moço que já se agradou dela, com certeza já deu mais atenção para ela. E ela passando pelo aquele tratamento, ela passou por um tratamento durante um ano. Ela chegou lá, uma moça chucra, né? Com certeza, tinha suas qualidades, mas chegou chucra. Porque a gente, quando é mais novo, tem uns defeitos que eu falo, Senhor amado, ainda bem que nós vamos crescendo, vamos ficando mais velha, né, irmã? Crescer não, porque eu já cresci, né? Mas vamos ficando mais velha, vamos pegando uma experiência, né? Porque eu lembro quando eu tinha uns 9 para 10 anos, nós ia para a igreja de pé. Aí meu avô, já é falecido, ficava atrás, que ele era bem gordão, e ele ficava atrás, e a gente, menino, na frente, né? E nós íamos de chinela havaiana, que o nosso calçado era chinela havaiana, né? E aí, era aquele andar, chape, e lá no Tocantins não é poeira, é areia. E a areia subia, e ele falava assim, menina, anda direito, não sabe nem andar. Então, a gente tem uns modos fake, com o tempo a gente vai aprendendo, né? A gente vai se corrigindo. Anda meio corcunda, né, irmã Daíris? Tem que andar assim, né, irmã Daíris? Então, com o tempo, Deus vai nos forjando, vai nos abençoando, né? Então, irmãos, aquela moça, Esther, ficou um ano sendo tratada, sendo preparada, tanto pelo homem da terra, como também por Deus, porque Deus já tinha visto ela. Então, Deus estava tratando ela, porque Deus sabia que tinha um projeto muito grande nas mãos dela. E ela ficou ali, irmãos, quando chegou o dia da escolha, o dia de escolher aquela moça, quem seria a nova rainha daquela cidade. Quem foi a escolhida? Aqui no versículo 2:17 fala assim: o rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer uma das outras virgens. Então ele colocou nela uma coroa real e tornou ela rainha em lugar de Vasti. Está vendo, irmão? Olha o que Deus faz. Deus pega o improvável, uma órfã, né? Uma que muitas vezes pensa assim, não vai dar em nada. Essa aí não vai dar em nada. Porque a sociedade, irmão, ela é boa de julgar, né? Vamos falar venhamos e convenhamos, que a gente já passou por muitas coisas nessa vida. Quem gosta de muitas vezes de julgar é a sociedade. Então, pensava que ela não ia dar em nada, mas Deus foi lá e colocou no coração do rei. É essa aí que você vai escolher. É essa aí que vai ser a sua rainha. Porque Deus tinha um projeto na vida de Esther. Deus tinha um projeto na vida dela. Deus, irmão, Ele não quer saber se você está preparado para receber aquela bênção ou não. Vocês têm que estar disponível na presença do Senhor. Muitas vezes a gente pensa assim, Senhor, eu não dou conta. Senhor, eu sou fraco, eu sou uma pessoa que não vou conseguir. Mas Deus, irmão, Ele está te vendo. Ele está vendo a intenção do seu coração. Você vai conseguir sim. Você pode estar numa situação difícil hoje, mas Ele está vendo o seu clamor, está vendo a sua oração, que Ele vai te honrar na hora certa. Deus honra, meu irmão. Deus vai te honrar. Aqui, eu anotei que não se preocupe o que você não é. Em Deus você se torna o que Ele precisa para cumprir o propósito dEle em sua vida. Você não deve se preocupar com o que você não é. Não se preocupe. Mas eu não sou preparado para aquele cargo. Eu não sou preparado para tomar aquela função. Eu não sou preparado para aquele serviço. Não se preocupe.
Em Deus, Ele vai te fazer um grande vencedor. Se você tiver com o propósito dele, alinhado, Deus vai fazer isso na sua vida. Por que a rainha Esther foi abençoada? Porque ela estava disponível. Ela estava disponível. Tem muita gente que está pronto, mas não está disponível. Muita gente que está pronto, não, estou pronto. Ou muitas vezes fala assim, não estou pronto não, eu preciso disso, preciso daquilo para mim ficar pronto. Não, nunca está disponível para Deus. Está disponível para qualquer coisa, mas para Deus não está disponível. Não, mas eu estou disponível sim, eu vou para a igreja, eu estou lá na igreja todo domingo, estou lá na igreja toda quarta. Será se nós estamos disponíveis mesmo para Deus, irmão? Será se nós estamos disponíveis? Porque a rainha Esther aqui, irmão, ela estava desde o começo, ela nunca se reclamou. Ela nunca falou para o tio dela assim, não, tio, eu não vou dar conta. Tem muita menina mais bonita que eu aí na fila, escrita. Isso aí não é para mim, não. Ela nunca desacreditou dela, meu irmão. Nunca desacreditou. Porque ela sabia que ela foi criada para aquele momento. Deus tinha colocado o desejo no seu coração. E Deus tem colocado o desejo no seu coração também, e você muitas vezes tem ignorado esse desejo. Você tem fazido vista grossa para esse desejo. Não faça isso, irmão. Deus te ama do jeito que você é, do jeito que você está, com as suas limitações. É o Senhor que vai te preparar, é o Senhor que vai te respaldar. Na hora certa, Ele vai te dar a vitória. Você está passando por um tempo difícil, está passando por um momento difícil, mas isso é só uma fase. Porque você precisa passar por esse período de tratamento. A rainha Esther ficou 1 ano sendo tratada. 1 ano, irmão, sendo tratada. E você? Nós precisamos passar por esse tratamento. Muitas vezes pode ser uma falha no nosso caráter. Que nós temos falha no nosso caráter, sim. Não é porque nós é crente que nós temos um caráter perfeito, não. Quem nos dera tiver um caráter perfeito. Eu oro para Deus, Deus, foge o meu caráter em ti. Tem coisa que você faz que depois você fala assim, meu Deus do céu, sério que eu fiz isso? Senhor, aonde é que eu estava com a cabeça? Meu Deus do céu, eu não acredito que eu falei isso, não. Aí você fala assim, mas eu sou crente, como que eu tive coragem de falar isso? Isso é o tempo todo, irmãos. Nós precisamos estar vigiando, porque na palavra do Senhor, Ele primeiro manda a gente vigiar, não é orar não. Primeiro você vigia, depois ora. Então, irmãos, na vida da gente sempre vai ter as dificuldades. Irmãos, quando você se encarrega de viver o propósito de Deus, Deus se encarrega de patrocinar os seus projetos. Quando você se encarrega de viver o propósito de Deus, Deus se encarrega de financiar os seus projetos. Olha na vida de Esther. Esther, Deus primeiro colocou um primo na vida dela. Criou ela e criou bem. Criou ela para ser rainha. Nós, pai e mãe, estamos criando nossos filhos para ser rainha? Estamos inculcando na cabeça deles que eles têm potencial para ser o melhor aluno da sala de aula? Estamos colocando na cabeça deles que eles têm potencial para ir para uma faculdade, sim, fazer uma faculdade, ser um bom profissional? Estamos colocando na cabeça deles que eles precisam casar e ter família, porque, irmão, hoje em dia o mundo está assim. Casar acabou, isso não existe mais, isso é bobeira. Esse dia eu vi uma reportagem, menina de 22 anos, fez cirurgia e tirou o útero. Porque achava que não, meu corpo, minhas regras. Tirei para quê? Não vou querer ter filhos. Irmão, Deus deixou nós, mulheres, foi para procriar. Foi. Não foi para ficar aí sem procriar, não. Como é que uma pessoa de 22 anos vai lá e tira o útero? Olha o que a sociedade está fazendo com as mulheres. Mas isso, irmão, cabe nós mães colocar nas nossas filhas, nos nossos filhos, que casamento tem que acontecer sim, que casamento é bom, que casamento tem as dificuldades, mas é de Deus, foi Deus que fez o casamento.
Então, irmãos, se nós colocarmos nossa vida nas mãos de Deus, Deus vai financiar os nossos projetos. Rainha Esther chegou lá na casa, quem foi a escolhida? Quem é que tinha encontrado o favor? Ela já começou a encontrar o favor do ajudante lá antes da escolha. Antes de ser escolhida, ela já começou a encontrar o favor de Deus na vida dela. O homem agradou dela. Falou, não, essa aqui eu vou cuidar dela diferente. Colocou ela no melhor lugar. No melhor lugar, irmãos. E a vida da Esther foi uma bênção. Porque ela estava disponível para servir o Deus Todo-Poderoso. Depois, ela foi sido preparada pela presença pelos homens da terra. No dia da escolha, irmão, ela estava pronta. Nós temos que estar pronto, irmãos, para Deus. Não tem que ficar de mimimi, não. Eu não dou conta. Jesus, eu sou pequeno, irmão. Você acha que... Eu mesmo falo para o pastor é que tem coragem, mas a pastora de me colocar aqui na frente. Porque eu venho tremendo toda vez, irmão. Eu venho tremendo aqui para frente, eu venho. Mas eu preciso vir. Porque se eu não vir, e aí? Quem é que me patrocina? Quem é que patrocina os meus projetos? Quem, irmãos? É Deus. Então, nós não devemos falar não para Deus. Não devemos. Deus coloca pessoas nas nossas vidas. Deus sempre colocou pessoas na vida de Esther. Colocou seu primo, depois colocou Hegai, e depois colocou o rei para mudar a história dela. Deus sempre vai colocar pessoas na sua vida, irmão. Ele nunca vai te deixar desamparado. Pessoas que acreditem em você. Porque eu falo mesmo, se não fosse o pastor, a pastora confiar em mim, eu não estaria aqui hoje, irmão. Não estaria. Eu vim falar no microfone quando eu entrei nesta igreja. Eu nunca tinha pegado no microfone na minha vida. Vai fazer 5 anos agora em janeiro. Que eu estou aqui, graças a Deus. Eu nunca tinha pegado no microfone, porque toda a vida eu morei na roça. Lá não tinha microfone. Quando eu peguei no microfone, eu ficava tremendo assim. Acho que não sei, deve que os irmãos viam, eu fingia que não via. Hoje, graças a Deus, não está tremendo mais. Mas nós não podemos, irmãos, não podemos. Porque quem nos financia o nosso bem-estar, quem financia a nossa segurança, quem financia o pão de cada dia é Deus. Deus nunca deixa faltar nada na nossa vida. E a gente fica muitas vezes fazendo corpo mole para as coisas de Deus. Nós não devemos isso, irmão. No percurso entre o tempo e o propósito, eu usarei pessoas para cuidar do seu presente e que vai amar o seu futuro. Pessoas que acreditam em nós nesse presente, irmãos. Pessoas que vai nos ajudar. E quando chegar no dia da sua bênção, no dia da sua vitória, ela vai amar por você estar ali. Porque muitas vezes as pessoas não gostam. Quando você recebe uma bênção, tipo assim... Mas Deus vai colocar pessoas que tanto vai te ajudar no seu processo, quanto vai chegar lá e vai honrar você também. Vai amar estar naquele lugar com você. Deus vai colocar pessoas assim na sua vida, na minha vida também, irmãos. Porque Deus é grandioso para cumprir as promessas dele na nossa vida. Nós sabemos, irmãos, que no mundo de hoje existem muitas aflições. Esse mês de agosto é um mês muito abençoado mesmo. Meu pai tem uma cisma com agosto, e eu sempre falava, não, agosto é abençoado. Mas agosto ele é meio puxado mesmo, né, irmão? Ele é desafiador, né? A gente não pode falar que é difícil, não, ele é desafiador. Esse mês eu passei por uns problemas na minha empresa, mas eu vi Deus trabalhando assim, tudinho. Porque nas nossas orações, eu oro assim, Senhor, afasta de mim todas as pessoas que não querem o meu bem. Todas as pessoas que não querem ver eu prosperando. Afasta de mim, Jesus, pessoas que não estão preparadas para ver o meu crescimento. E aí, irmãos, Deus vai tirando, e muitas vezes eu comecei a entrar meio em pânico ali. Eu falei, Senhor, eu tinha 6 funcionários. Quando eu olhei, eu tinha 2. Eu falei, Senhor, e agora? E agora? Mas aí... Fui caminhando, deu tudo certo, fiz o acerto, Deus providenciou tudo, acertei com todo mundo, graças a Deus. E eu fui vendo, é as nossas orações, irmão. Porque as nossas orações, ela tem poder.
Então, nós temos que estar preparados para quando isso acontecer. Nós precisamos estar preparados. Porque Deus, Ele nos guarda e nos protege de todo o mal. Então, irmãos, o tempo de espera, muitas vezes, igual a rainha Esther teve ali, aquele tempo de espera. O tempo de espera, irmão, não é para nos matar. Esse tempo que você está passando aí não é para você morrer. Você não vai morrer. É para você fortalecer. Para você sair mais forte lá na frente. Para você contemplar as bênçãos de Deus que Ele tem feito na sua vida. Os livramentos que Ele tem dado para os seus. Então, esse tempo de espera é o tempo que você precisa para ser forjado. Porque muitas vezes a gente quer as coisas no imediatalismo, né? Quer as coisas para logo. Irmão, muitas vezes, se Deus te dá essa vitória logo, você não vai nem conseguir administrar aquela situação. Por que a gente vê muitos desses artistas que crescem muito e logo está aquela fama toda, mas eles entram em pânico? Quantos que entraram em pânico? Quantos que estão em depressão porque foi tudo muito rápido na vida deles? E assim é na nossa vida, irmão. Então, você está passando por esse momento de tratamento na sua vida, é para te forjar, é para te fazer forte. Para quando você tomar posse da sua vitória, você falar, realmente, saber que realmente Deus esteve contigo em todo o processo. Que Ele não te desamparou, irmão. Nem um só momento Ele te desamparou. E quando chegar esse momento, irmão, Deus vai mostrar para você que até quem discordava de você vai falar, ela realmente foi abençoada por Deus. Ela realmente encontrou o favor de Deus. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abial, tio de Mardoqueu, que tinha adotado como filha, ela não pediu nada, além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, surgiu. Esther causava boa impressão a todos que a viam. Olha, irmão, Esther, Deus derramou, foi um balde na vida de Esther de graça. Esther era cheia de graça, irmão. Deus derramou um balde, pede Deus para derramar um balde de graça sobre a sua vida. Porque Deus já tinha escolhido Esther. Desde o começo, Deus já tinha traçado o destino de Esther. Deus já traçou o seu destino. Está traçado. Tome posse da sua vitória. Deus derramou um balde sobre a vida de Esther de graça. Todo mundo achava graça nela. Vocês acham mesmo que Esther era a mais bonita de todas? Vocês acham mesmo que ela era, tipo assim, não, essa aí, irmão, ela era muito formosa, muito bonita. Mas, irmão, eles não sabiam que ela tinha algo diferente, que só quem nos dá esse algo diferente é Deus, que é a graça, é o favor de Deus, irmão. A graça é um favor imerecido. Eu não mereço o favor de Deus na minha vida. Você não merece o favor de Deus na sua vida. Mas Ele te encontrou e derramou graça sobre você. Deus derramou graça sobre a vida de Esther. Deus a encontrou, irmão. E derramou graça sobre a vida dela. E eu quero que nessa noite você tome posse dessa bênção. Que Deus, Ele escolhe os improváveis. Deus escolhe pessoas que realmente falam assim, não, aquele ali não vai dar em nada, aquele ali, ele é tímido mesmo, aquela ali é tímida, aquela ali não sabe falar direito, mas Deus vai lá e te escolhe. Deus escolheu, irmão, acabou. Por que Esther foi rainha? Porque Deus já tinha escolhido ela. Quando Deus escolhe para te abençoar a sua casa, nada e nem ninguém que levantar contra você vai ter sucesso, não. Porque quem te escolheu foi Deus. Irmãos, nós não podemos olhar para as nossas limitações, não. Limitações a gente tem em todo momento. Mas nós precisamos confiar na palavra do Senhor. Porque Deus a escolheu e escolheu você também. Você precisa acreditar nisso, acreditar no favor de Deus para a sua vida.
o favor, a graça imerecida sobre a sua vida. Irmãos, aonde você colocar a planta do seu pé, você vai ser abençoado. Aonde você colocar a sua mão, vai ser abençoada. Não tenha dúvida disso. Não se acha que não é merecedor. Não se tenha uma alta piedade de você, não. Tire esse sentimento, se tiver alguém aqui hoje assim. Tire esse sentimento. Nós nascemos, foi para reinar aqui na terra. Rainha Esther não reinou aqui na terra? Irmãos, a Esther, ela mudou a história todinha do seu povo. Ela mudou a história do povo dela. O povo dela estava passando por uma situação de exílio. Mas Deus levantou ela naquele momento para fazer a diferença no meio do povo dela. Mais na frente conta a história. Ela mudou a história do povo. Ela teve uma trama lá que queria acabar matar o primo dela, Mardoqueu. O governador lá, depois do rei, ele, Amã, fez uma trama que queria matar Mardoqueu, porque Mardoqueu, ele não se curvava. Todo mundo se curvava quando o rei passava. Mardoqueu não se curvava, porque ele tinha um Deus. Você não deve se curvar diante das dificuldades, não. Então, Mardoqueu não se curvava. E ele criou ranço de Mardoqueu. E ele armou que ia matar ele, que ia colocar ele num lugar lá para ser enforcado. Fez a forca. Depois mudou a história. Quem foi enforcado foi ele. Porque Esther foi chamada para aquele tempo, irmão. Esther foi chamada para aquele momento. Deus passou toda a trajetória na vida de Esther para ela ser uma rainha que fosse segundo o coração de Deus para salvar o seu povo. E você também, irmão, foi chamado para esse momento. Você, nós fomos chamados por Deus para esse momento, para esse tempo. Deus chamou nós para esse tempo, irmão, esse tempo de hoje. Se nós se calarmos, se nós ficar calados, o mundo ele só está crescendo. O mal só está crescendo. Hoje mesmo eu estava conversando com meu esposo. Falei, moço, a política está assim, né? Falei, mas é porque não levanta homem posicionado. Está assim porque os homens não se levantam para se posicionar. As mulheres não se levantam para se posicionar, né? Ah, mas pulando não sei o quê, não tem moral, não sei o quê. Eu falei, e aí? Quem está levantando? Por isso que está assim. Porque nós, 20 anos atrás, parece que era até pecado, né, pastor? Falar de política na igreja. Ninguém se falava em política. Ninguém. Eu, na minha igreja mesmo, não falava não. E era assembleia. Todo mundo, um sigilo. Aí o que aconteceu? Está no que está. E se nós não se posicionar hoje, como que vai ficar o mundo para os nossos filhos, para os nossos netos? Nós precisamos se posicionar, irmão. A rainha Esther, na hora que ela teve a oportunidade, que ela se tornou rainha, que ela viu tudo o que estava acontecendo, que o povo dela ia perecer, que o primo dela falou, quem sabe você não foi chamada para esse momento? Quem sabe? E ela convocou, irmãos, o exército, todo o povo judeu, mandou cartas para as províncias, todo mundo jejuar e orar durante 3 dias. E ela também entrou, porque nós precisamos dar o exemplo. Nós que é o povo de Deus precisa dar o exemplo. Ela entrou no jejum, as moças dela entrou no jejum também. E Deus mudou o coração daquele rei. Ele nem dormiu de noite, irmão. Ele ficou sem dormir. O primo dela ia ser enforcado e ela ficou lá. E ele não conseguia dormir, pediu os livros veio, ele foi olhar. Esse homem já tinha feito uma grande coisa para o rei. Foi quando ele mudou de ideia. Então, irmãos, a rainha Esther, não é à toa que ela tem um livro com o nome dela, Esther. Ela está no livro aqui porque ela foi uma mulher posicionada. Ela não foi uma mulher de mimimi, de não me trisque. Ah, eu sou órfã, eu sou improvável, eu não sou ninguém. Ah, eu sou assim. Não, irmão, você tem voz, você tem perna. Deus tem te agraciado com uma boa família. Deus é muito bom para nós, irmão. Deus é maravilhoso, muito maravilhoso para nós. Nós precisamos estar na presença dEle, honrando Ele o tempo todo.
Porque Deus nos honra, irmãos. Eu quero, neste momento, falar para as irmãs que nós precisamos ser que nem Esther, porque nós iremos encontrar, já encontramos o favor de Deus na nossa vida. Olhe para o seu passado, olhe lá 20 anos atrás. Como é que você estava? Como é que a sua vida estava? Olhe, para um pouquinho e pense, 20 anos atrás, você não tinha uma moto? Eu não tinha uma moto com 20 anos, era no P2 mesmo, era no pezão. Esse dia eu fui lá na minha cidade, andei com Laura lá e com Luísa. Falei, ó, aqui, ó, onde que eu ia para a escola, uns 3 quilômetros de pé. Ia para o serviço, voltava para o almoço, tudo no pezão. E não pegava carona não, porque o papai brigava de negócio de pegar carona. Era no pé mesmo. Então, olha atrás, 20 anos, como é que era a sua vida. Hoje você tem um carro, você tem uma moto, vai ali na Xenerai com R$1, diz que tira uma moto. Irmão, tá bom demais hoje. Quanto Deus mudou a sua vida da água para o vinho. E você fica fazendo o quê? Muitas vezes reclamando, cheia de coisinha. Não, irmão, não. Eu não quero nesta igreja, né, pastora? Nós não queremos mulher nesta igreja com mimimi, não. Nós queremos mulher aqui posicionada. Para quê? Para nós encontrar o favor do rei. Quem quer encontrar o favor do rei aqui na sua vida? Quem já encontrou o favor de Deus na sua vida? Porque eu já encontrei o favor de Deus na minha vida todos os momentos, irmãos. Todos os momentos eu vejo o trabalhar de Deus na minha vida. Todos os momentos, porque Deus é fiel para cumprir as promessas que Ele tem feito em nossas vidas, igual cumpriu na vida de Esther. E ela foi agraciada, e o rei o amou, irmão. O rei foi amar ela. Falou assim, até metade do teu trono, a metade do meu trono, se tu pedir, eu te dou. Olha que moral, irmã. A mulher mal chegou, a metade do trono ela já tinha direito. Aqui no Brasil tem que ficar 6 meses, né, irmã, casada. Senão não leva nada. Mas ela já mal chegou a metade do trono. Olha aí. Irmãos, isso é Deus, isso é favor, é graça. Graça é favor imerecido. Nós não merecemos, mas Deus nos dá. Glórias a Deus. Eu quero agradecer todos os irmãos que estão aqui. Agradecer minhas queridas que estão ali. Que Deus abençoe. Que vocês voltem mais vezes. Porque o Senhor tem um grande projeto na vida de vocês. Muito grande. Deus é na casa de vocês, na vida de vocês. E eu agradeço também a pastora pela oportunidade.